lado, né? Eu vou ajudar também na matemática aplicada, tá bom? Olha só, lá na lista 2 de matemática aplicada, eu vou tentar fazer aqui um gabarito bem rapidinho para você ir corrigindo a sua lista. Qualquer dúvida, novamente, entra lá no GR8, vai falando comigo durante a semana, que aquilo que eu não consegui fazer aqui nessa aulinha, eu vou lá e dou o auxílio para vocês, tá bom? Então não esqueça de entrar em contato. Então olha só, lá na matemática aplicada, a lista 2, ela trabalha com vários descritores. Então a primeira questão, ela trabalhava naquela lista de nivelamento nosso sobre as figuras tridimensionais. Então o que ele falava nessa questão? A planificação de um sócio geométrico é dado pela sua forma bidimensional. A planificação de uma pirâmide de base pentagonal é... Então essa pirâmide pentagonal, ela tem uma base que é o pentágono e ao lado dela, toda pirâmide, ela tem triângulos, ó. Pentagonal é de 5. Então ela tem um pentágono, mais na lateral dela 5 triângulos. Então, essa questão era de marcar, a resposta dela era a letra D. Então, a pirâmide pentagonal tem um pentágono e 5 triângulos. Assim, então, questão número 1, letra D. Depois, a questão número 2, ele vai trabalhar com você 3 figuras. As figurinhas, vou fazer aqui bem rapidinho para você ver, ó. Tem aí um objeto circular de 2 bases. O objeto circular de 2 bases forma o cilindro, ok? Depois, ele também coloca um com 2 bases, só que agora não é circular. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. 5 e 5 lados. Então aqui também ele vem 1, 2, 3, 4, 5. E vem o 5 da lateral, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se ele tem 2 bases, ele não é pirâmide. Quem tem 2 bases é o prisma, ó. Então ele é o prisma porque tem 2 bases, pentagonal. Ok? E aí, para completar os desenhos, ele vem aqui, ó, e faz uma base triangular e 3 triângulos aqui na lateral. Quem tem a base triangular e laterais triangulares é a pirâmide. Então, as imagens que aparecem na questão 2 são de um cilindro, um prisma pentagonal e uma pirâmide triangular. Tá? A resposta certa dele é a letra A. Então, número 1, letra D, número 2, letra A. A questão 3, já vou apagar o número 1, tá ok aí? Então, olha só, corrigiu, né? Letra D. A questão 3, ele fala para você identificar e classificar esses triângulos. Olha aqui. Esse triângulo que tem um ângulo reto, o nome já fala. O triângulo que tem um ângulo reto é o triângulo retângulo. Então, daqui eu tenho um triângulo retângulo, ó, triângulozinho retângulo. E do outro lado, ele colocou um triângulo onde ele tem 3 lados iguais. Olha lá, 3 risquinhos representando a semelhança dos lados. Então, esse aqui é um triângulo equilátero, ó. O triângulo que tem os 3 lados iguais é o triângulo equilátero. Então, a resposta correta vai ser aí a letra C. Ele é um triângulo retângulo e o outro é um triângulo equilátero. Tudo bem? Vamos lá. Questão 4. A questão 4 também falava sobre os triângulos. Só que agora é a soma dos ângulos internos do triângulo. Então ele desenhou para você um triângulo e aí ele disse que aqui tinha um ângulo de 80, aqui tinha um ângulo de 40 e aqui tinha um ângulo X, ok? Então tá bom. Aí ele pergunta quanto vale esse ângulo?
Aí eu tinha que lembrar que a soma dos ângulos internos do triângulo sempre é 180 graus. Então, todo mundo tem que dar quanto? 180. Ok. Professora, eu já tenho 80 e já tenho quanto? 40. Então, dos 180, eu tenho que tirar os 80 e depois tirar os 40. Então, tá. 180 tiro 80, fica 100. 100 tiro 40, vai ficar 60. Então, o valor que falta, aquele valor de x, é 60 graus. A resposta correta dele é a letra D. Tá ok? Tava acertando? Como que tava aí? E olha, esse aqui, por exemplo, não é só marcar, não. Tem que pôr a continha, tá bom? Tem que pôr a continha justificando. Aquelas que tem continha, claro, né? A 5 também, nós vamos aplicar o cálculo nela para resolver. Olha só o que ele falou na 5. A 5, ele te deu um triângulo aqui. Esse triângulo, ele disse que tem altura x e base 12, ok? Aí ele veio e fez um triângulozinho menor, que disse que aqui é 1 e aqui é 0,6, tá bom? E aí ele pediu qual é o valor dessa altura, o valor de x. Eu posso utilizar aqui a mesma ideia que a gente fez lá na lista da matemática, que é aplicar a proporção. Eu posso resolver esse aqui, porque os triângulos, eles são proporcionais. Então, olha o que acontece. Eu tenho x para 12 no primeiro é igual a 1 para 0,6 no segundo, ó. Então, x para 12, 1 para 0,6. E monto minha proporção. Resolvo normalmente, igual você viu lá no outro videozinho, ó. Então, x vezes 0,6 é igual a 12 vezes 1. Então, eu tenho que 0,6x é igual a 12. X é igual a 12 dividido por 0,6. X é igual. Lembrando que 12 dividido por 0,6, como você tem uma casa após a vírgula, você tem que também acrescentar uma casa após a vírgula. Então, vai ficar 120, porque você acrescentou uma casa, dividido por 6, tá bom? 120 dividido por 6 dá 20. Então, x vale 20 metros, tá ok? Então, a altura desse de base 12 são 20 metros. 20 metros, a resposta correta era a letra A. Então, olha, a questão 4 tem que ter o cálculo, a questão 5 também tem que ter o cálculo. Agora, a questão 6 era bem simples, porque a questão 6 era só você falar o nome da figura que aparece aí. Ele já trabalhava os quadriláteros, né? Então, ele começava a trabalhar aí o quadrilátero. Então, a 6, ele desenhou um patinho muito bonitinho. E esse patinho tinha lá no corpinho dele essa figura. Olha lá. Aí ele fez o rabinho, vou desenhar que você vai ver, né? A professora péssima para desenhar. Mas tá lá. Essa figura aqui, quando ele fez a representação, olha, é uma figura, um quadrilátero que tem um par só de lados paralelos. O quadrilátero que só tem um par de lados paralelos é o trapézio. Então, aqui nós temos um trapézio. A resposta correta dele é a letra D, tá bom? Então, o único que tem somente um par de lados paralelos. Tranquilo? Fechou? Vamos virar a folha. Questão 7. A questão 7, ele fala que ele tem um triângulozinho aí que está desenhado. Aí ele quer ampliar esse triângulo em 5 vezes. Olha, o que nós fizemos lá na sala?
nós conversamos bastante sobre essa questão de ampliar e reduzir, né? Quando eu amplio e reduzo o triângulo, o que acontece? Os ângulos não alteram. Lembra do triângulo? Ó, triângulo equilátero vale ângulos de 60. Se ele tem lado 2, ele é um triângulo equilátero, os ângulos são 60. Se ele tiver um lado 10, por ser triângulo equilátero, os ângulos também são de quanto? 60. Então, quando eu faço a ampliação de 2 para 10, olha, eu fiz 5 vezes. Então, o que eu faço? Eu multiplico o lado por 5, mas o ângulo não altera. Então, o ângulo permanece o mesmo. Então, a resposta certa é a letra C do Marquinho. Olha o que Marquinho falou. A medida dos ângulos dos lados será multiplicado por 5 e a medida dos ângulos eu vou manter a mesma, ok? Então, Marquinhos estava certo. Questão 7, letra C, tudo bem? Multiplica o lado, o ângulo permanece. Depois, ele pediu aí na questão número 8, tá rápido? Tá? Porque tem que aproveitar o tempo, senão fica muito longo, aí vocês desistem de me ver, né? Então, olha só, a questão 8, ele pede para você verificar onde estão os ângulos retos. Eu não vou desenhar a figura toda, porque senão vai demorar muito. Mas tá aqui, ó, os ângulos retos são os ângulos que ocupam essa posição. Aqui tá a letra C e aqui está a letra D. Então, olha, ele pergunta em quais pontos desse trajeto estão os ângulos retos. Então, os ângulos retos estão no C e no D. Então, a resposta correta é a letra A, o ponto C e o ponto D, ok? A questão 9, que eu passei aí para vocês, ele fala que ele tem um ângulo de meia volta. Olha lá. Esse ângulo de meia volta, ele diz que esse pedacinho aqui vale 40. Aí ele quer saber quanto vale a medida do outro lado. Olha, um ângulo de meia volta é um ângulo de 180 graus. Se eu já tenho 40 nessa partezinha aqui, significa do outro lado vale 140. Então, a resposta correta dele era a letra C, tá bom? Então, a questão 9, letra C. Espero que tenha ajudado aí um pouquinho. Fiz mais do que a metade, um pouquinho da lista 2 com vocês. Na próxima segunda-feira, eu vou terminar de corrigir mais alguns da lista 2 e corrijo um pouco da lista 3, tá bom? Que tá hoje lá no GR8. Não esquece de pegar a lista. Qualquer dúvida, vai lá no fórum, que todo dia à tarde eu vou estar lá esperando para ajudar vocês, tá ok? Beijo, fique com Deus. Boa semana para vocês.